A paz do Senhor, irmãos, um bom dia. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical. E nesse domingo estaremos falando sobre, o nosso tema vai ser família. E eu vou estar falando especificamente sobre marido e mulher e responsabilidades no lar. Eu gostaria desde já dizer para os irmãos que nós vamos nos ater especificamente à Bíblia. Vamos tentar fazer uma reflexão sobre o que a Bíblia fala. Se nós somos cristãos, se somos imitadores de Cristo, temos a Bíblia como nosso manual de vida e é nela que nós devemos nos debruçar, estudar, refletir e colocar em prática. Estou falando isso porque, na verdade, falar de responsabilidades no lar de marido e mulher é algo muito complexo, né? Porque nós vamos observar que historicamente existe um problema criado pela questão patriarcal, onde a sociedade ela impõe, né, uma regra que o marido ele é superior à mulher segundo historicamente a regra patriarcal, né? E com toda essa opressão, né, com toda essa questão advinda de séculos, nós hoje temos um movimento feminista que tenta se empoderar para chegar ao pé de igualdade sobre essas questões. Então, eu gostaria de antemão dizer para os irmãos que nós não vamos discutir esses aspectos históricos, esses movimentos, não é objetivo do nosso estudo bíblico falar sobre essas questões, levantar essas situações todas. Eu só estou aqui colocando para vocês para tentar situar vocês sobre como vai ser a nossa linha de estudo. Então a nossa linha de estudo ela vai ser embasada não no que eu acho, não na minha experiência, ela vai ser embasada naquilo que a Bíblia nos orienta, né? O nosso manual de vida é a Bíblia, então é nela que a gente vai tentar, a gente vai buscar as soluções, as orientações, o que Deus realmente fala conosco. Então, para nós falarmos dessa questão, eu vou usar dois textos básicos, que são muito conhecidos, são textos que todos já leram. E o primeiro texto é um texto que a gente vai encontrar lá na carta de Efésios, né? Efésios 5, a partir do verso 22. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. O título é O Lar Cristão, Marido e Mulher. Efésios 5, a partir do 22. Diz assim a palavra de Deus: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do mundo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Agora, como complemento, vamos ler também um texto que está escrito em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 3, né, versos 1 até o 7. Efésios 5, 22, o título
do texto era o lar cristão, marido e mulher. Então eram as orientações. Agora em 1 Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, diz assim: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. 1 Pedro 3, dos versos 1 ao 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça ou não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar de família, e não dá para falar de família sem falar de casamento. A Bíblia lá em Gênesis diz o seguinte, que o homem, né, largará pai e mãe e se unirá a uma mulher. E aí os dois serão uma só carne. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é a questão do seguinte, que a Bíblia especificamente configura como família a união entre um homem e uma mulher. É óbvio que você vai ver na Bíblia exemplo de famílias grandiosas, onde moravam todos juntos, inclusive servos, amigos, parentes próximos, mas eu quero explicitar nesse momento que a família é a união entre um homem e uma mulher, né? Deus, ele determina que para ser considerado família precisa ter um homem e uma mulher, e da união dos dois, estes serão uma só carne, e aí logo após virão filhos, netos, enfim. Essa é a primeira observação. E a família, ela é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. Eu anotei aqui que a família deve ser uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da piedade. Ela foi instituída por Deus para funcionar como unidade espiritual. Então, a igreja começa na família, tá? E aí, é óbvio que, como eu falei anteriormente, algumas pessoas querem julgar, querem determinar valores para homens e para mulheres, né? A gente vai ver que dizem que homens são mais valiosos do que mulheres, homens têm mais poder do que a mulher, o homem manda na mulher. Mas eu quero dizer para vocês que à luz da Bíblia, à luz da palavra, homem e mulher possuem o mesmo valor diante de Deus. O homem e mulher possuem o mesmo valor diante de Deus. Possuir o mesmo valor diante de Deus não significa dizer que eles têm as mesmas funções, né? Quando estão casados. Ter o mesmo valor diante de Deus é que, na verdade, não há quem seja melhor ou quem seja pior. Somos iguais. Agora, mesmo sendo iguais, possuímos funções diferentes. E nós vamos ver que essas funções foram atribuídas aqui na palavra. Então, eu queria dizer para vocês que não há
né? Não há, a gente vai ver em Romanos 3, 10, Romanos 5, 12, que existe uma igualdade entre eles. E eu vou falar agora especificamente sobre as funções, né, dos dois. Então, primeiro eu vou falar sobre a mulher. E não tem como falar de mulher se não falar de submissão, tá certo? Efésios 5, 22, ele já começa narrando a submissão. 1 Pedro 3, 1, 5 e 6 também fala sobre a submissão. Só que eu quero desmistificar hoje o significado pejorativo dessa palavra submissão, onde a sociedade acha que ser submisso é estar sob algo que seja ruim, né? Eu quero dizer para vocês que não há nada de supressão, de opressão, de massacre, de força, de rebeldia na questão da submissão. Na verdade, a submissão, o modelo de submissão é o mesmo modelo de submissão do Senhor. É um modelo, é um ato de amor deliberado. Quando a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, ele está colocando intrinsecamente um ato de amor deliberado ao esposo. É o reconhecimento, né, da esposa que o esposo é o sacerdote do lar. E aí, isso a gente vê em Efésios 5, e quando ele começa a falar em 1 Pedro, quando ele começa a dizer as características da mulher, né, e principalmente quando o seu esposo ainda não é crente, ela diz que é necessário que a mulher seja exemplo, né, não com as coisas externas, mas com as coisas internas, a partir do seu cotidiano, do seu exemplo de vida, né, tendo um espírito manso, um espírito calmo, um espírito tranquilo e que valorize muito mais o interior do que o exterior. Então, para a mulher, a submissão é o ato de amor deliberado ao esposo, é estar junto na mesma missão do esposo, que nós vamos ver que eu anotei várias funções aqui do homem, né? Vou me ater a mais funções do homem, mas a mulher especificamente a questão da submissão, que é o amor deliberado ao esposo, a reconhecer que está na mesma missão que o esposo. E aí, quais são as funções do homem? Vou falar para vocês que, na verdade, a gente vai ver uma complementando a outra. Em Efésios, né, em Efésios, a palavra de Deus diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Né? Então, essa é a função do homem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E lá em Pedro, né, lá no livro de Pedro, ele diz assim: ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos por parte. Primeiro, o que está escrito em Efésios. Maridos, amai vossa mulher. E o que é amar vossa mulher? Como é que se ama a sua mulher? Eu anotei aqui 3 pontos. Eu acredito que amai vossa mulher e vivei igualmente, né, o que está escrito em Pedro, são duas coisas que se complementam. Né? Amar a mulher e viver igualmente a vida comum do lar com discernimento. Vamos lá, eu anotei 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu botei o seguinte: o homem, para se relacionar bem com a sua esposa, ele precisa viver com conhecimento. O que é viver conhecimento no casamento, na família? Eu anotei, o homem precisa conhecer 3 coisas. Primeira coisa,
o homem precisa conhecer a Deus. Não tem como. Nós precisamos conhecer a Deus. Oséias 6, 23 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua... E assim vai. Então, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso me conhecer. Provérbios 27, 19. É necessário que eu me conheça. Eu preciso saber os meus limites, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes. Eu preciso ter convicção disso. E o terceiro ponto, o homem precisa conhecer a sua esposa, né? Conhecer a sua esposa é fundamental para a gente não tratar com amargura, para a gente precisa conhecer quais são os sonhos dela, quais são os ideais. Por isso que é importante esse processo de conhecimento, né, antes de se casar, namorar, noivar. É importante aí a gente tem aí na nossa igreja os cursos preparatórios. Então, esse curso de noiva, a preparação, isso tudo é importante para você viver bem. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para você amar a sua esposa e para que eu possa viver a vida do lar com a minha esposa de maneira correta é, primeiro, viver com conhecimento. O segundo ponto, eu botei aqui, o homem precisa viver com sensibilidade. O que é viver com sensibilidade? Eu preciso viver com a minha esposa sabendo que ela é a parte mais frágil, né? E ela é a parte mais frágil em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto físico, né? Todos sabem que é notório que o homem é mais forte do que a mulher fisicamente. Depois, com a incumbência de liderança orientada por Deus, espiritualmente falando, né? Eu sou o líder da minha casa. E o terceiro, emocionalmente. A mulher é mais sensível emocionalmente. Tanto que num confronto oral, ela é a parte mais frágil. Colossenses 3,19, ela diz que todos nós somos frágeis, homens e mulheres, mas ela é o vaso mais frágil. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui o homem precisa viver com dignidade. O que é viver com dignidade? Devemos tratar a nossa esposa, a nossa mulher com dignidade, né? Eu preciso de modo respeitoso, tratar a minha esposa de modo respeitoso em público. Preciso reconhecer que nós somos diferentes, né? Não existe melhor ou pior, existe diferente. Existem pessoas que fazem atividades com velocidade diferente, de maneira diferente. Então eu preciso entender e não posso de maneira alguma, né, denegrir a imagem da minha esposa em público. Eu preciso sim dizer coisas boas, agradáveis e corretas que ela sempre faz. Nós seres humanos temos um problema que é supervalorizar as coisas erradas e subvalorizar as coisas boas. Então a gente acaba dando muito valor às coisas que foram feitas erradas e esquecendo de valorizar as coisas boas. E aí, irmão, qual é na verdade a função do homem? A função do homem é amar a sua esposa. E quando é dito que eu preciso de modo igualmente viver a vida comum do lar, é que eu preciso dividir as tarefas com a minha esposa. Eu preciso estar junto com a minha esposa na condução da minha casa, né? Na educação dos filhos. Às vezes a gente vê aí que o cara sai de casa e deixa tudo por conta da esposa. Embora hoje a esposa já seja uma provedora também, uma auxiliadora, na verdade, ela auxilia nas economias da casa. E aí o cara às vezes chega em casa e não toma partido da educação do filho, não toma partido das contas, não toma partido das compras, não faz uma organização democrática das decisões a serem tomadas acerca do lar. E a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que a mulher precisa amar deliberadamente o seu esposo, que ela precisa reconhecer que está sob a mesma missão do seu esposo. Mas de contrapartida, ela diz que eu tenho que amar
a minha esposa e eu tenho que estar dividindo igualmente a vida comum do lar com a minha esposa, né? Dizendo o seguinte, que ela é a parte mais frágil e que nós somos herdeiros da mesma graça de vida, né? Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, se a minha esposa, né? Se a minha esposa ela é submissa a mim a partir de um ato de amor deliberado e reconhecimento do esposo ser o sacerdote do lar, nós, enquanto maridos, devemos nos doar pelas nossas esposas, né? Nós, às vezes, né, nós ouvimos um mundo aí e acabamos reproduzindo o que historicamente era tido como qual era o papel da mulher e o papel do homem. Eu gostaria de, nessa noite, fazer com que os irmãos pudessem refletir, principalmente nesses dois textos que nós acabamos de ler. E eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, que desenvolver uma vida familiar forte é sempre uma prioridade no serviço de Deus. A verdade é que nós somos iguais, mas possuímos funções diferentes. Veja qual é a sua função. A sua função enquanto líder é orientar a sua casa no caminho do Senhor, mas é orientar a sua casa com amor. É uma liderança que não pode, essa liderança ela não pode ter opressão, ela não pode, de maneira alguma, ela pode estar sem amor. Nós, para liderarmos alguém, para liderarmos a nossa família, necessitamos estar sempre com o amor em dia. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus possa mais uma vez estar abençoando as vossas casas.